Seja inverno ou seja verão. Para viver bem no sertão é preciso aprender a conviver com ele. Está entrando no ar o programa Viva Bem no Sertão, uma produção do IRPA, Instituto Regional da Pequena Agropecuária Apropriada, com informações, dicas, entrevistas e orientações sobre a convivência do homem e da mulher sertanejos no semiárido nordestino. Viva Bem no Sertão, sugestões de práticas e alternativas sobre a convivência com o semiárido. Viver no sertão é conviver com ele. Ainda é bonito esse meu sertão, seja inverno ou seja verão. O sol se esconde lá por trás da serra, anunciando que acabou-se o dia. Raimundo Fábio. Alô, alô, meus amigos e minhas amigas, gente maravilhosa do meu sertão. Estamos chegando, portanto, para mais um encontro com o programa que fala das riquezas, das coisas belas dos nossos sertão semiárido. É o programa Viva Bem no Sertão, que tem uma produção do IRPA, o Instituto Regional da Pequena Agropecuária Apropriada, essa organização social sem fins lucrativos que fica sediada em Juazeiro da Bahia e que ao longo de toda a sua história vem discutindo, formulando, divulgando e principalmente implementando projetos, programas, tecnologias de convivência com o semiárido para as diversas famílias do nosso sertão, que são acompanhadas pelas ações do Instituto Regional da Pequena Agropecuária Apropriada, o IRPA de Juazeiro da Bahia. Nós queremos com essa alegria mandar o nosso abraço sempre bem carinhoso a você que acompanha o nosso programa pela sua rádio A Voz do São Francisco, a nossa querida emissora rural de Petrolina, que transmite para muito mais distantes as orientações, as propostas, os ditames da ideia da convivência com o semiárido através do rádio. Nós aproveitamos o ensejo e mandamos também o nosso abraço para as emissoras que também fazem a retransmissão do nosso programa. Alô, Curaçá! Curaçá na Bahia tem a transmissão da Rádio Curaçá FM, onde a gente com alegria manda o nosso abraço para toda a equipe que compõe a Curaçá FM, nosso amigo Zé Alberto, Adelaides Maré, nosso amigo Afonso Coelho, o Wilson, Antônio Carlos, a nossa querida Charlene, meu amigo Demoste, meu amigo Sérgio, enfim, toda a turma boa aí da Rádio Curaçá FM. Vai também o nosso abraço para a Rádio Luz do Sertão. Essa transmite o nosso programa na região de Uauá, a nossa gloriosa capital do bode aqui no sertão. Rádio Luz do Sertão, portanto, levando para a região de Uauá as ideias da convivência com o semiárido através do nosso programa. A gente agradece e manda um abraço aí para os diretores da Rádio Luz do Sertão, nosso amigo Francisco, ao Mário Filho, ao Maico, ao nosso querido Davis, que colabora aí com a Rádio Luz do Sertão, e enfim, a vocês que na região de Uauá estão em sintonia com o nosso programa. Vai um alô também para a Rádio Atividade FM, que fica na terra do Conselheiro, em Canudos, na Bahia. Um abraço aí para toda a turma boa da Rádio Atividade FM, nossa querida Gleiciane Araújo, enfim, o Padre Edinaldo, as irmãs da paróquia Santo Antônio de Canudos, e a você que nesta região acompanha o nosso programa através da Rádio Atividade. Em Remanso, alô, Remanso na Bahia, Rádio Zabelê FM também retransmite o nosso programa. Um abraço aí bem especial para o nosso amigo Juraci, o Alain Blonden, o Newton Show, esse grandioso comunicador que nesses dias estava curtindo o show de Titãs em Petrolina, viu? Valeu, Newton. Um abração também para o Alex, para o Regis Catatal e a você que na região de Remanso acompanha o nosso programa através da Rádio Zabelê. Vai também um abraço para a Rádio Tropical, que fica em Pilão Arcado. Alô, Rádio Tropical FM, a turma boa que faz a Rádio Tropical, nosso amigo Didi, o Aloísio, a nossa querida Jussara, o Zé Augusto, todos que em Pilão Arcado estão aí em sintonia com a Rádio Tropical FM. E aqui em Juazeiro, na região de Campos, a nossa transmissão também acontece através da Rádio Liberdade FM. Um grande abraço a todos que fazem a Rádio Liberdade, nosso amigo Gilmar, o Marcelo, nosso amigo Bertolínio, generoso, a comunicadora Jamiele aí da Rádio Liberdade FM. E a você que na região de Conchas, Itamotinga, Bebedouro, fique em sintonia com a gente através da Rádio Liberdade FM.
Mas, meus amigos que acompanham o programa Viva Bem no Sertão, vamos conferir, portanto, os assuntos que são destaques na edição de hoje do nosso programa. Encontro discute tecnologias de água de produção que pode estar atendendo cerca de 50 mil famílias no semiárido. Hábitos de produção caseira melhoram a vida de comunidades sertanejas. Cursos, treinamentos e mobilizações, ações de trabalhadores do sertão que buscam direitos e exercício da cidadania. Essas, portanto, são as principais informações, notícias que serão trabalhadas na edição de hoje do seu programa Viva Bem no Sertão. Portanto, chega pertinho aí do seu rádio, aumenta o volume e vamos ficar todos bem informados acerca dos acontecimentos, fatos que são notícias em torno da ideia da convivência com o semiárido. Viver no sertão é conviver com o clima. E vem chegando o nosso primeiro momento musical na voz de Bião de Canudos, que vem trazendo o seu balanço, o seu forró bem original de um canudense que, através de suas canções, enaltece a terra do Conselheiro. Para você curtindo a gente, Bião de Canudos canta Matuto do Cocorobó. Águas do Cocorobó, lá eu canto e me encanto, lá faço meus versos, solto minha voz, meu grito de protesto, lá eu sou pescador. Eu canto e me encanto com as águas do Vaza Barris. Eu canto e me encanto, lá eu sou feliz. Quem olha pra mim já vê na minha cara, eu já viajei léguas de pau de arara nas estradas do sul. Sabe que sou nordestino, sou um velho guerreiro, no mês de setembro lá sou camboeiro do Zimbu. Eu canto e me encanto com as águas do Vaza Barris. eu canto e me encanto, Lá eu sou feliz. Dizem que eu sou matuto, que sou bicho bruto, o que vivo lá no pé da serra, nas águas do Cocorobó. Lá eu canto e me encanto, lá faço meus versos, solto minha voz, meu grito de protesto, lá eu sou pescador. Eu canto e me encanto com as águas do Vaza Barris. eu canto e me encanto, Lá eu sou feliz. Quem olha pra mim já vê na minha cara, eu já viajei léguas de pau de arara nas estradas do sul. Sabe que sou nordestino, sou velho guerreiro, no mês de setembro lá sou camboeiro do Zimbu. Eu canto e me encanto com as águas do Vaza Barris. eu canto e me encanto, Lá eu sou feliz. Eu canto e me encanto com as águas do Vaza Barris. Semiárido é uma região diferente das outras regiões do país. As chuvas nunca vêm ao mesmo tempo, nos mesmos lugares, nem na mesma quantidade. A
Aqui, a água evapora-se rapidamente, os solos são rasos e a vegetação é muito rasteira. O sertão tem características próprias, por isso, as formas de plantar e criar também são diferentes. Conheça as formas de produção no sertão, fundamentadas na ideia de convivência com o semiárido. Para viver bem no sertão, é preciso aprender a conviver com o clima. Oferecimento IRPA, Instituto Regional da Pequena Agropecuária Apropriada. Mas nasce a lua beijando o verde mar. Uma quem pede pra uma canção eu cantar. Que alegria me dá, que alegria me dá. Raimundo Fábio. Opa, estamos voltando com o seu programa Viva Bem no Sertão, que tem uma produção do IRPA, o Instituto Regional da Pequena Agropecuária Apropriada, essa organização social que fica sediada em Juazeiro da Bahia e que ao longo de toda a sua história vem discutindo, formulando, divulgando e principalmente implementando programas, tecnologias de convivência com o semiárido junto às diversas famílias desse sertão que são acompanhadas pelas ações do Instituto Regional da Pequena Agropecuária Apropriada, o IRPA de Juazeiro, que aqui nessa região do território do Sertão do São Francisco, mais especificamente, executa uma série de programas, seja para a questão da aquisição da água de beber, da água de produção, da assessoria técnica diferenciada através do projeto ATE, enfim, programas que definem o modo correto de se produzir, viver, a organização das comunidades também fazem parte das ações do IRPA, fortalecimento das instituições, enfim, uma série de ações que hoje no fundo está em pauta sempre a forma correta e apropriada de se viver e produzir nesta região através da ideia da convivência com o semiárido. Olha, a gente começa o nosso programa destacando um importante encontro que aconteceu recentemente aqui em Juazeiro e que reuniu mais de 80 representantes de entidades de todo o Nordeste e Norte de Minas Gerais. O evento, denominado Oficina de Qualidade de Implementações, promovido pela articulação do semiárido AASA, visando oferecer uma melhor e maior qualificação técnica e metodológica às organizações que executam os programas da água da ASA, de forma especial o programa P1+2, que a gente tanto fala aqui, que é um programa que viabiliza a água de produção para famílias que já têm a fonte de água de beber, ou seja, a cisterna caseira. Esse programa é patrocinado pela Petrobras, se bem que existe também um outro P1+2 que é executado pelo IRPA também nessa região, que é patrocinado, financiado pelo Ministério do Desenvolvimento Social, MDS, programas que estão implementando em todo o semiárido, nesse exato momento, cerca de 20 mil tecnologias de água de produção, como barragens subterrâneas, cisterna calçadão, barreiros, trincheiras, dentre outras. Os participantes deste encontro tiveram, por sinal, um momento muito especial quando participaram de um curso prático sobre construção de barreiro trincheira durante uma visita à comunidade de Algodão no interior de Casa Nova, onde um coordenador do IRPA, o Haroldo Xtec, comentou sobre a importância do barreiro trincheira no abastecimento para as famílias do sertão, principalmente em períodos de estiagem. Durante o encontro, não somente o Haroldo, como representante do IRPA, outros representantes da Univasf, da Embrapa, ministraram palestras sobre implementação de tecnologia de água de produção, como barragem subterrânea, por exemplo. O Antônio Barbosa, que é coordenador do programa P1+2, Uma Terra e Duas Águas, conversou com a gente e disse que a articulação do semiárido, a ASA, vem incentivando a questão do estoque de água aqui no sertão e também o estoque de alimento que são produzidos a partir dessas tecnologias de água de produção que são implementadas em parcerias com organizações do governo. E a ideia é que em bem pouco tempo, hoje a gente fala que cerca de 50 mil implementações dessas estão sendo construídas no sertão, mas que possa estar chegando bem proximamente a 50 mil famílias contempladas com essas tecnologias, que precisam também estar chegando a mais famílias do sertão, como nos diz o Antônio Barbosa, da articulação do semiárido e também coordenador do programa Uma Terra e Duas Águas.
Olha, primeiro dizer o seguinte, a metodologia é a metodologia da ASA, ou seja, é o que a gente já vem construindo na perspectiva da cultura do estoque. Então, o que é que a gente tem? A gente tem dito, a ASA tem dito há um bom tempo, que a saída para o semiárido é você poder avançar na cultura de estoque. Então, estocar água, estocar forragem para os animais, estocar semente, ou seja, a lógica do estoque. O que a gente tem hoje, numa parceria com a Petrobras, é a possibilidade de ampliar a cultura do estoque para 20 mil famílias do semiárido, ou seja, algo relativamente grande. Levando em consideração o que a gente tem feito, porque se a gente considerar a demanda, nós somos 1,5 milhão de famílias agricultoras no semiárido. E quando você fala em 20 mil, obviamente é um número muito aquém do que a gente necessita. Mas você já amplia consideravelmente, ou seja, você tem a capacidade de aumentar a quantidade disso. Então, o que é que a gente tem hoje? A ASA vinha trabalhando no PU+2 com 50 organizações que trabalham, executam o PU+2, que constrói a perspectiva do PU+2, e agora com a Petrobras a gente está ampliando isso. Hoje nós somos 75 organizações que trabalham com o PU+2, mas quando eu trabalho com equipe, nós somos hoje 115 equipes que de uma certa forma fazem ação com o PU+2. E nós estamos trabalhando inclusive uma perspectiva de ampliar isso, ampliar isso numa parceria com a Fundação Banco do Brasil e com o BNDES, e mais 20 mil famílias. Então, só nesse período, a ASA, a partir do PU+2, vai estar trabalhando com 50 mil famílias, né? Ou seja, então são 50 mil implementações de uso de água para a produção, numa perspectiva com trabalhar nós estamos chegando a 180 equipes. Então, nós estamos em todo o semiárido. Então, isso é importante, é um ganho considerável para a perspectiva do semiárido e é um ganho, inclusive, para a caminhada da sociedade civil, que sempre tem dito, olha, ações pequenas, ações simples, mas que estão perto das pessoas, ela tem um resultado muito maior das ações grandes e tão distantes. Então, quando você compara, para quem está ouvindo a gente, com certeza faz essa comparação, que entre a transposição do Rio São Francisco e uma cisterna, quem tem uma cisterna, o impacto dela é bem maior. E olha que a transposição do Rio São Francisco é bilhões de vezes maior. Então, acho que ampliar nessa perspectiva é importante para o semiárido e, sobretudo, para a cultura do estoque e para a perspectiva da convivência com o semiárido. E quando vocês continuam reforçando essa cultura do estoque e ampliando, por sinal, o número de implementações, o que é que vocês podem vislumbrar que, além da água, pode ter um ganho também no aspecto produtivo? Assim, porque a questão da água, imagine, a água, nós estamos no semiárido mais chuvoso do mundo, a gente tem água, o nosso problema é de lugar de estocar essa água. O semiárido, diferente do que pensa muita gente, tem uma dieta alimentar, uma cultura alimentar bem diversificada. Então, se você olha para a cidade, o que é que as pessoas comem? Arroz, feijão, carne, às vezes uma alface, às vezes uma coisa ou outra, mas a base é essa. Quando você vai para o sertão, para o semiárido, sobretudo, quando você vai para o meio rural, o que é que você tem? Você tem uma diversidade muito grande. Então você tem fava, você tem gengilim, amendoim, você tem abóbora, você tem jerimum, você tem um conjunto de outras coisas, você tem muita coisa feita à base de milho, você tem bode, então assim, a dieta alimentar do semiárido é infinitamente mais rica. Com essa ação, o que é que a gente está querendo fazer? Com essa ação, na verdade, é ampliar nossa capacidade de produção de alimentos. Água é alimento. Então, quem tem água sabe. Água daquela cisterna pequena é alimento. Então, você potencializar as famílias a poder ampliar a quantidade de galinhas a serem criadas, de ave, peru, guiné, capote, o nome que a gente chame, eu poder plantar muito mais, eu poder criar um animal, eu poder garantir isso nessa perspectiva é interessante. Então, nós temos ações que vão desde cisterna calçadão, com capacidade para armazenar 52 mil litros, cisterna de enxurrada com capacidade equivalente, barragens subterrâneas, que é uma tecnologia super adaptada para essa região, com capacidade que você não consegue nem mensurar, quantidade de capacidade de estocar água, e o barreiro trincheira, ou seja, a ASA tem trabalhado barreiros de trincheira com capacidade mínima de 500 mil litros d'água, ou seja, então é como se fosse 10 cisternas calçadão para uma única família. Então, numa perspectiva da criação de animais, na perspectiva do plantio, então, isso é o que a gente está chamando de aumentar o estoque de água. Então, assim, essa é uma perspectiva que muda a vida do semiárido, que muda a paisagem. Então, a nossa grande desejo, enquanto rede, enquanto ASA, enquanto organizações que fazem parte, inclusive o IRPA, é no sentido de a gente ampliar a escala experimental. Então, hoje, qualquer pessoa que vem no semiárido, é impossível passar no semiárido e não ver uma cisterna de 16 mil litros. Aquela branquinha. É quase impossível você vir. Então, a ideia é
que em pouco tempo a gente também tenha isso, que cada família possa ter a sua água para produzir no quintal de casa, no seu roçado, água para a sua criação. Então essa é a perspectiva de transformação, e água significa dizer produzir alimento. Inclusive esses alimentos que eu falava anteriormente, né? Ou seja, a nossa capacidade, o semiárido tem uma coisa interessante que é chamada sua identidade alimentar. Ou seja, o que é que meu pai comia, o que é que minha mãe comia, o que é que meus avós comiam, o que é que eu como hoje. E muitas dessas coisas a gente diz, olha, esse feijão, esse milho, ou esse animal, essa macaxeira, essa mandioca, já veio dos meus antepassados e a gente continua cultivando. Então a gente tem uma relação muito forte com a alimentação. Diferente da maioria das pessoas que vivem na cidade, que não tem relação, a relação com a alimentação é poder se alimentar, mas a nossa relação com a alimentação é uma outra. Ou seja, a gente planta, a gente vê crescer, a gente se apega, né? Assim, acho que essa relação do povo do sertão, do povo do semiárido, de homens e mulheres do campo com a alimentação, ela é muito interessante. E é por isso que é importante que a gente cultive, que a gente valorize o que a gente faz. Ainda é bonito esse meu sertão. Pois é, o Antônio Barbosa disse que os representantes dessas organizações que estiveram aqui em Juazeiro participando desse encontro sobre tecnologias de água de produção, tiveram assim a oportunidade nesse encontro fazer um curso prático sobre construção de barreiro trincheira e suas condições de se fazer a construção dessa tecnologia, que por sinal ocorre em parceria com o organismo do governo e que aos poucos, não só o barreiro trincheira, mas todas as outras tecnologias estão aos poucos melhorando a vida de muitas famílias aqui no sertão a partir da tecnologia que permite um estoque de água para produzir alimentos e assegurar também a viabilidade dos animais. Seja inverno ou seja... Não, assim, essa oficina ela tem centrado em duas tecnologias. Hoje nós somos bons construtores de cisterna, parte da nossa ação, né? Tem construído cisternas de placa, quer seja 16 mililitros, 52 mililitros, a gente tem avançado nessa perspectiva. Mas tem algumas tecnologias que requerem um olhar, certo? Mais aguçado, requer que a gente preste atenção em algumas técnicas. E barreiro trincheira, uma tecnologia, aquele barreiro com capacidade de pelo menos de 500 mil litros, você tem que ter um certo cuidado e um certo conhecimento de localização, como fazer, qual a melhor máquina para fazer isso. Então as pessoas estão vendo isso. Então ontem nós estivemos em campo, inclusive para conhecer parte da experiência do IRPA na questão da construção de barreiros de trincheira, e hoje nós estamos discutindo inclusive aqui com a Embrapa, Semiárido e a Embrapa Solos, a perspectiva de a gente discutir barragem subterrânea, que também está associada a solo. Ou seja, o que a gente consegue perceber é que existe pouco estudo sobre a questão do solo do semiárido. Então, o que a gente está fazendo é isso, ou seja, conhecendo o solo, quais são as perspectivas, como é que a gente deve construir uma barragem subterrânea, quando é que você deve construir um barreiro trincheiro, quais são os limites que ela tem, quais são os avanços que ele tem, o que é que beneficia cada tecnologia dessa. Porque o que a gente tem que construir é o seguinte, que a saída não está na cisterna, não está no barreiro, a saída está na questão das tecnologias, ou seja, qual é a tecnologia mais adequada? Pode ser que quem esteja nos ouvindo entenda que, para mim é melhor uma barragem subterrânea, ou melhor uma cisterna, ou melhor... Então, eu acho que o que é melhor é quando a gente consegue suprir essa necessidade. E para fazer a gente precisa conhecer. Então, a vinda das pessoas para cá, nós somos 65 organizações, de Minas Gerais ao Piauí, então tem organizações de todos os estados do semiárido, mais a coordenação do PU+2. Nós temos aqui a presença do MDS, que está aqui. Nós temos a presença da Embrapa, como eu já falei anteriormente. Nós temos a presença de representação da Petrobras aqui. E a perspectiva, ou seja, é um evento onde a gente discute a qualidade das nossas implementações e, com isso, a qualidade da nossa ação. A gente agradece, portanto, o Antônio Barbosa, dirigente da articulação do semiárido e, por sinal, coordenador do programa Uma Terra e Duas Águas PU+2. Barbosa também comenta que a parceria da sociedade civil com o governo tem trazido, portanto, resultados para muitas famílias do sertão e que essas parcerias precisam estar intensificadas para que mais famílias possam estar também sendo contempladas com essas ações, especificamente falando aqui das ações que asseguram tecnologias de água de produção para famílias que já têm a água de beber. E dentro de instantes, colaborador do IRPA também comenta a respeito dessas implementações, de forma especial do barreiro de produção que é desenvolvido aqui nesta região através do programa PU+2. Pois é, e o Balanço Bonito chegando com a gente, na voz desse paraibano que com muita poesia, com muita maestria e com a sua sanfona que canta e canta, é o Flávio José que traz pra gente a música Terra Prometida, para você que está em sintonia com o nosso programa Viva Bem no Sertão.
prometida tá morrendo de saudade. Vamos nessa! Foi num nublado domingo que eu vim embora, numa viagem à minha terra prometida, buscar a sorte e encontrar uma saída pra minha vida, decidi se melhorar. Com uma mulher que Deus me deu sem preconceito, que tenho feito tanto amor e quero mais. Quero cantar a vida até cantando tudo, que for bonito tudo que apareça paz. Também sou um rapaz latino-americano, eu não me engano, tenho um tato desse mundo, de poetas, cidadãos e vagabundos, ou vagalumes que divagam bar em bar. Ó meu querido Pai Celestial, minha busca é vida muito mais que morte, numa procura um rumo certo àquele norte, que desde garoto minha mãe disse ser legal. Dar um dedo e dei lalaia, e dei lalaia, e dei lalaia. Dar um dedo e dei lalaia, e dei lalaia, e dei lalaia. Quero ver vocês comigo. Mulher que Deus me deu sem preconceito, quero cantar a vida até cantando tudo. Também sou um rapaz latino-americano, eu não me engano, tenho um tato desse mundo. Ou vagalumes que divagam bar em bar. Ó meu querido Pai Celestial, minha busca é vida muito mais que morte, numa procura um rumo certo àquele norte, que desde garoto minha mãe disse. Quero ouvir agora vocês. E dei lalaia, e dei lalaia, e dei lalaia. Dá no dedo, e dei lalaia, e dei lalaia, e dei lalaia. O IRPA, Instituto Regional da Pequena Agropecuária Apropriada, é uma entidade sem fins lucrativos com sede em Juazeiro, Bahia. A entidade vem ao longo do tempo desenvolvendo um trabalho técnico-educativo, buscando melhores condições de produção e vida para o povo do sertão. Sua meta visa ajudar a tornar o semiárido um lugar cada vez mais possível de se viver bem e melhor. Para garantir água e alimentos durante o período da estiagem para as famílias agricultoras do semiárido, existem maneiras que são simples, baratas e de fácil acesso. O armazenamento da água das chuvas pode ser feito através da construção de cisternas, barragens, poços e tanques de pedra. O uso desta água com responsabilidade possibilita a melhoria da qualidade de vida e a preservação do meio ambiente. Para garantir a alimentação, uma das estratégias é guardar sementes e grãos. Uma boa dica é a construção de casas ou bancos de sementes comunitários. Eles garantem o plantio a cada ano, permitindo a autonomia dos agricultores e agricultoras do semiárido. Programa Uma Terra e Duas Águas, uma realização da articulação no semiárido brasileiro. Apoio: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e Codevasf. Ainda é bonito esse meu sertão, seja inverno ou seja verão. Raimundo Fábio. Pois é, estamos de volta, portanto, com seu programa Viva Bem no Sertão, que você confere pela sua rádio A Voz do São Francisco, a nossa querida emissora rural de Petrolina, que expande para muito mais distante as orientações desses conteúdos relacionados à ideia de convivência com o semiárido, divulgada e implementada pelas ações do Instituto Regional da Pequena Agropecuária Apropriada, o IRPA de Juazeiro da Bahia. Nós também
queremos mandar o nosso abraço às emissoras que também retransmitem o nosso programa em Curaçá, na Bahia. Você nos ouve através da sua rádio Curaçá FM, Rádio Luz do Sertão, retransmite o nosso programa para a região de Uauá, Rádio Atividade FM em Canudos, Rádio Zabelê FM em Remanso, Rádio Tropical FM em Pelo Marcado e a Rádio Liberdade FM, que fica em Campos, no interior de Juazeiro da Bahia. Olha, ainda continuando a comentar sobre a importância dos projetos e programas que viabilizam tecnologias que asseguram a água de produção, que por sinal vem chegando para muitas famílias do sertão, vem sendo ampliadas essa tecnologia através de projetos como o P1+2, por exemplo. A gente conversa agora com o José Carlos dos Santos, ele é colaborador do IRPA e é quem coordena em nível regional, por exemplo, o programa P1+2, que viabiliza a água para a produção de alimentos. O José Carlos comenta que esses projetos que trazem água de produção, que estão chegando para muitas famílias, são fontes de água que acabam dando uma melhor condição das famílias produzir aqui no sertão, melhorando também a sua qualidade de alimentação e obtendo ainda renda quando produzem assim de forma bastante diversificada, que é o hábito das famílias do sertão, é produzir numa diversidade já bastante cultural aqui no sertão. Mas vamos ouvir, portanto, a opinião do nosso companheiro José Carlos, que trabalha exatamente no setor de clima e água do IRPA. Olha, tem avançado muito, né, nesse sentido. Hoje o IRPA, até o ano passado, só estava trabalhando com um projeto de construção de tecnologia de segunda água, né, que é a água, são as cisternas de churrasco, cisterna calçadão, a BAP, barreira de trincheira, tanque de pedra e barragem subterrânea. Hoje, só o IRPA já existe mais 2 projetos. Além do P1+2 MDS, está com o P1+2 Petrobras e está com mais água, né? Então, quer dizer que isso está ampliando o leque, está mais famílias sendo beneficiadas com essas tecnologias aqui nessa região. O Barbosa também nos dizia que a partir da implementação dessas tecnologias de água, de produção, as famílias também vão aumentar o seu caráter produtivo. Como é que você observa também esse aumento do caráter produtivo a partir de uma água de produção? Veja, a gente está trabalhando com as famílias que estão recebendo as tecnologias e elas... Tudo bem, nós estamos passando um momento difícil agora nessa conjuntura atual por conta da seca, mas a ideia é que a partir do próximo ano as famílias possam estar produzindo hortaliça, tanto para o consumo como para vender o excesso. E a outra linha que nós estamos trabalhando aqui, que o IRPA está apoiando mais, seria essa questão dos galinheiros, né? Já existe famílias que já estão produzindo bastante ovo, já tem ovo no comércio, já vendendo bastante nesse período. Então, a ideia é que as famílias possam estar, além de estar cultivando horta, possam estar também fortalecendo a questão de animais de pequeno e médio porte com essas tecnologias. E assim, Zé Carlos, a partir do momento que eles também investem na criação de animais e tendo um cultivo, eles acabam diversificando a questão produtiva. Diversificar aqui no semiárido significa o que, basicamente? Olha, imagino, a diversidade, isso a gente costuma dizer, no caso da galinha, é um ciclo. O que acontece? A família produz a horta tem o excesso de folhagem, joga para as galinhas consomem, dá o ovo, dá a carne, os estercos da galinha você joga na horta, então tem um ciclo, então uma coisa depende da outra, tá entendendo? Então a diversidade é isso, você vai ter horta, você vai ter ovo, você vai ter frango, você vai ter a carne de bode, então imagina a família ter toda essa diversidade ao seu redor. Então isso, com essas tecnologias, está aprimorando e fazendo com que essas famílias tenham mais essa diversidade. A partir do momento que a família também tem essa diversidade de produção, ela melhora a alimentação, mas é possível também elas estarem ampliando renda, comercializando? Você conhece alguma experiência nessa perspectiva? Por exemplo, existem famílias que hoje vendem coentro. Hoje um molho de coentro é R$1. Tem família que produz por semana 50, 60 molhos de coentro. Então imagina aí, 60, 80 reais por semana. Se você for calcular isso por mês, dá, 6 vezes 4, 24. Só aí dá 240 reais. Então é uma renda a mais, né? Quer dizer, uma coisa a mais do que ele já viveu lá. Aí você for falar no ovo, né? Hoje uma dúzia de ovo é R$5. Então, depende do porte que eles têm do galinheiro, estão produzindo 4, 5 dúzias por semana. Então, isso, se juntando tudo, vai dar quase R$500, que a família, uma renda que ela vai ter a mais a partir dessa tecnologia que chegou lá. Então, isso facilita e melhora a qualidade de vida das famílias.
Pois é, ainda conversando com o José Carlos, coordenador do Eixo de Clima e Água do IRPE, coordenador regional do programa P1+2, ele comenta sobre, especificamente falando, o barreiro de trincheira, que a gente vem enaltecendo desde o início do nosso programa, porque é uma tecnologia que vem sendo bastante disseminada e tem dado muito resultado junto às famílias que recebem esse tipo de tecnologia. Como é uma das mais comentadas, sobre água de produção, porque é bem apropriada aqui ao sertão e que armazena cerca de 600 mil litros de água de chuva, muito utilizada para atender às necessidades de produção e também a necessidade do criatório, como nos coloca o nosso colaborador do IRPA, José Carlos dos Santos. Ainda é bonito esse meu. As tecnologias, Zé Carlos, mais comentadas são a cisterna de produção, cisterna de enxurrada, a bomba d'água popular, mas se falou muito nesse último encontro do barreiro trincheira, que muita gente não sabe dizer exatamente o que é um barreiro trincheira, como é que ele é feito, como é que ele chega na comunidade. Olha, o barreiro de trincheira é uma tecnologia muito antiga, né? Antigamente chamava de cachil, né? Por conta do formato dele, que é diferente dos barreiros tradicionais. Então ele é comprido, fundo e estreito. Então por isso tem esse nome de barreiro de trincheira. E assim, a gente tem sido uma aceitação boa, porque uma água para criação de animais de pequeno e médio porte, né? Então tem facilitado muito a vida das famílias em relação à água, principalmente dos caprinos e ovinos. Então essa tecnologia ela tem esse principal objetivo, né? De questão da água, da criação de animais. Eu sei que o Haroldo foi quem ministrou um curso recentemente na comunidade de algodões em Casa Nova. Mas, basicamente, para se fazer um barreiro trincheira, qual a necessidade mínima na propriedade, em maquinário, se faz na mão? Qual a possibilidade de se constituir um barreiro trincheira numa propriedade? Olha, hoje primeiro a gente tem que observar o local, né, para escolher a escolha de um barreiro, ver toda a questão do local, de onde vem a água, onde vem uma pequena enxurrada, que nesse caso um córrego, que possa ir para aquele local, e ver um local que você possa ver uma profundidade, que dê uma profundidade no mínimo de 3 metros. Por quê? Por conta da nossa evaporação, não adianta você fazer um barreiro raso, porque hoje mais ou menos de 1 a 2 metros evapora, mais ou menos por ano, né? Então essa é a nossa preocupação. Então cada dia evapora 1 centímetro. Então, e aí? Então a gente precisa ter uma preocupação muito grande em relação à tecnologia. Então para isso a gente tem que observar todo o local, um local ideal, a questão da profundidade. Depois disso escolhido, você tem que ver a questão de que tipo de máquina você pode estar usando, né? O que a gente tem usado é uma escavadeira, uma máquina bastante em termos possante, né, em termos de força, e ela tem feito um barreiro assim, sem sombra de dúvida, um barreiro perfeito para a nossa região. Para finalizar aqui, Zé Carlos, as famílias, as comunidades, quando começam a ganhar desde uma cisterna de produção, uma bomba d'água, até um barreiro trincheira que tem um manancial de água bastante considerável. Essas tecnologias sendo espalhadas, o que é que você já conseguiu perceber de maiores transformações no geral no coletivo para essas comunidades que são contempladas com essas tecnologias? Olha, essas tecnologias, quando você encontra uma comunidade que já tem água já tem água de beber, já tem água da produção, por exemplo, água familiar, né? No caso da cisterna calçadão, no caso do barreiro de trincheira, e tem outras fontes que é comunitária, por exemplo, a BAP, os tanques de pedra, você vê uma comunidade com menos preocupação, com menos dificuldade, porque você tem água de beber, você tem água para produzir, você tem água para os animais, você tem água para tomar banho, você tem água para lavar roupa. Então isso facilita a vida das famílias que existem nessa comunidade. Então, na comunidade que já está contemplada com várias fontes de água, hoje a situação é totalmente diferente, né? Então, uma situação mais positiva, uma situação em que as famílias vivem bem, e viver bem com água é viver bem aqui no semiárido. Seja inverno ou seja... Pois é, muito obrigado, portanto, ao José Carlos Neri, coordenador do Eixo de Clima e Água do IRPE, e também coordenador do programa P1+2 da área de atuação e execução desse projeto sob responsabilidade do Instituto Regional da Pequena Agropecuária Apropriada, o IRPA de Juazeiro. Pois é, a chave para viabilizar de início a ideia da convivência com o semiárido é exatamente o aproveitamento, o uso racional das fontes de água, de forma mais especial a água da chuva, que quando armazenadas em barreiros, cisternas, cachios e outras fontes que são apropriadas aqui ao sertão, assegura um abastecimento integrado para que as famílias tenham não somente a água de beber,
a água dos animais e principalmente a água de produção e ainda fontes de água subterrânea que pode estar assegurando uma água de emergência para os períodos de estiagem. Então, todo um sistema integrado de aproveitamento das fontes de água aqui no sertão é um pontapé bastante considerável para viabilizar o sertão, o semiárido, mas é claro que não somente no ponto de vista da produção, é importante também viabilizar o sertão a partir da convivência com o semiárido, dando também condições para que as famílias tenham acesso ao tamanho ideal de terra para exercer suas atividades agropecuárias, que as organizações estejam fortalecidas, que as políticas públicas estejam voltadas para as reais condições climáticas, sociais, enfim, desta região. E aí passa também pela questão da educação, beneficiamento da produção familiar. São diversas frentes que são trabalhadas para que o nosso sertão se transforme a cada dia nessa terra rica, bonita, espaçosa, uma terra prometida aos nordestinos e nordestinas, como diz na Bíblia, uma terra onde corre leite e mel. Do CD Belo Sertão, a convivência com o semiárido, você ouve na voz de Nilton Freitas, Festa na Caatinga. E daqui a pouquinho você confere as mulheres do sertão que aproveitam as áreas em torno da residência e utilizam práticas de cultivo diversificado, de plantas, de fruteiras e ainda a criação de animais. É o projeto Ao Redor da Casa que você confere logo em seguida no nosso programa Viva Bem no Sertão. Caminhando ao coração, rodopiando pela Caatinga, bordado de estrelas, que coisa linda. Rodopiando pela Caatinga, bordado de estrelas, que coisa linda. A gente chega ali e fica olhando, o povo todo a cantar, dançando, e se pergunta qual é a magia da convivência, da tristeza e da alegria. É lindo ver o sanfoneiro tocando, é lindo ver a meninada só dançando. Rodopiando o corpo todo sobre o chão, rodopiando feito o giro do peão. Rodopiando pela Caatinga, bordado de estrelas, que coisa linda. Rodopiando pela Caatinga, bordado de estrelas, que coisa linda. Hoje tem festa lá na casa de Socorro, o povo tudo vai pra lá dançar de novo. E vai dançar à luz do candeeiro, com a alegria que é possível um pulseiro. É lindo ver todo mundo da beleza, é duro ver toda a terra da tristeza. Mas quem sou eu para proibir o povo todo de cantar, se divertir? Rodopiando pela Caatinga, bordado de estrelas, que coisa linda. Rodopiando pela Caatinga, bordado de estrelas, que coisa linda. A nossa prosa de hoje é sobre uma tecnologia social que vem ajudando muitas famílias do semiárido. Pois é, vamos falar sobre o barreiro trincheira. O barreiro trincheira é uma tecnologia muito eficiente para o armazenamento de água no semiárido. Sua construção é bem simples e de baixo custo. É um tanque longo, estreito e fundo, escavado no subsolo. Mas para dar resultado, o barreiro trincheira precisa ter pelo menos 4 metros de fundura. E quanto mais fundo, melhor, porque a água fica mais fria, diminuindo assim a evaporação. E com o solo mais úmido, a produção de cultivos agroecológicos aumenta. É garantia de água para lavar roupa, tomar banho e limpar a casa. E essa água também serve para os animais de pequeno porte. O barreiro trincheira aumenta a oferta de água para a família e para a comunidade. É um jeito simples e barato de aproveitar a água e evitar o desperdício ao longo do ano. Mas para dar tudo certo, todo mundo na comunidade tem que participar. Afinal, a implantação de uma tecnologia de captação de água representa também a mobilização e a organização social da comunidade. O barreiro trincheira é uma das tecnologias sociais implementadas pela Articulação Semiárido Brasileiro
dentro do programa Uma Terra e Duas Águas, para melhorar a vida dos agricultores e agricultoras do semiárido. Apoio Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Ai da serra, anunciando que acabou-se o dia. Raimundo Fábio. Pois é, esse é o programa Viva Bem no Sertão, que você confere pela sua rádio A Voz do São Francisco, a nossa querida emissora rural de Petrolina, e pelas emissoras que também fazem a retransmissão do nosso programa. Em Curaçá, você nos ouve através da Rádio Curaçá FM, Rádio Luz do Sertão em Uauá, Rádio Atividade FM em Canudos, Rádio Zabilê em Remanso, Rádio Tropical em Pilão Arcado e a Rádio Liberdade FM, que fica em Campos, no interior de Juazeiro da Bahia. Vai também o nosso abraço a você que acompanha o nosso programa nos municípios aqui do entorno da cidade de Petrolina, de Juazeiro, nosso sertão baiano com o sertão pernambucano, irmanados pelo Rio São Francisco. A você nos projetos de irrigação, nos sítios, nas fazendas dos municípios vizinhos, aos nossos amigos em Campo Formoso, Centro-Sé. Alô, gente amiga de Sobradinho, meu amigo Galego aí, da região de Bom Sucesso, o novo presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Falar em sindicato, vai também um abraço para o nosso amigo Seu João, que sempre acompanha o nosso programa em Sobradinho, os amigos da colônia de pescadores, as mulheres que estão aí com a cooperativa do beneficiamento de pescado também em Sobradinho, aos nossos amigos que acompanham o nosso programa no Salitre, aí na Tapera, na Gangorra, na Alfavaca, em Campos dos Cavalos, no Sabiá, em toda essa região do Salitre. Muito obrigado a todos os amigos que acompanham o nosso programa, os amigos que estão em Centro-Sé, o Guinho aí na região do Brejo, sempre ouvindo a gente, nosso amigo Humberto aí na região de Tanque, não esquecendo de mandar um alôzão bem carinhoso para a Juraci e a Dalvinha, que ouve o nosso programa em Curaçá, através da Rádio Curaçá FM. Vai um abraço ao nosso amigo Adailton também, na comunidade de Oricuri, no interior de Uauá, ouvindo o nosso programa, o seu pai, o seu Alcides, a dona Raimunda, enfim, aonde quer que você se encontre, obrigadão pela companhia, e vamos estar sempre nos inteirando acerca dessas ideias, desses projetos e programas de convivência com o semiárido, divulgado pelo Instituto Regional da Pequena Agropecuária Apropriada, o IRPA de Juazeiro. Bom, vamos fazer agora um link, uma ligação com o programa Riquezas da Caatinga, da articulação do semiárido. Hoje aborda o projeto Ao Redor da Casa, pois é, como as mulheres do sertão fazem cultivo e criação de animais de pequeno porte, promovendo assim um sistema de produção familiar bem diversificado, um hábito popular que traz bons resultados quando as famílias aproveitam bem os espaços das terras próximas à casa. Experiência que são destacadas nesse programa são das mulheres do Piauí, do Pernambuco e da Paraíba. Riquezas da Caatinga vai agora começar. Riquezas da Caatinga, um programa da articulação no semiárido brasileiro, ASA Brasil, com produção e reportagem da Assessoria de Comunicação da ASA, ASACOM. Olá, povo amigo do semiárido. Estamos de volta com mais um programa Riquezas da Caatinga. O programa da articulação semiárido brasileiro, ASA. Hoje nós vamos falar sobre tudo aquilo que as mulheres sertanejas produzem no arredor de suas casas. Elas criam galinhas e outros animais de terreiro, cultivam plantas medicinais, fruteiras, hortas e ainda cuidam das crianças e de suas cisternas, que geralmente são construídas ao lado de suas casas. Você vai descobrir que o arredor da casa é um espaço muito importante para toda a família, mas as mulheres são as grandes cuidadoras desses espaços. Você vai conhecer ainda a história de duas mulheres agricultoras que, apesar de morarem bem distante uma da outra, possuem um hábito comum. Valorizam os arredores de suas casas, fazendo com que o local produza boa parte dos alimentos consumidos pelas famílias delas. Então não saia daí, pois o Riquezas da Caatinga já está no ar. Você está acompanhando mais um programa Riquezas da Caatinga, uma realização da articulação no semiárido brasileiro, ASA Brasil. O semiárido brasileiro começou a ser povoado ainda no século XVIII. Naquela época, a principal atividade produtiva era a criação de gado e a agricultura só era praticada nos períodos de chuva.
Ou seja, não havia uma preocupação com a produção de alimentos, pois tudo que as famílias consumiam vinham do litoral. Com o passar dos anos e o aumento do número de habitantes, foi preciso investir em outras formas de garantir a segurança alimentar na região. Foi assim que o arredor de casa começou a se tornar um espaço importante para a garantia do sustento da família. Como os homens geralmente trabalhavam nas grandes fazendas ou nos roçados que ficavam distante, as mulheres decidiram produzir ali mesmo, no arredor de suas casas. E uma dessas mulheres é Roselita Victor da Costa, uma agricultora de 41 anos que mora no assentamento Queimadas, no município de Remígio, no sertão da Paraíba. Dona Rose, como é mais conhecida, explica que, como o arredor de casa sempre foi cuidado pelas mulheres, o espaço demorou a ser valorizado. Aqui em Remígio, a gente tem um movimento de mulheres, que a gente começou o movimento aqui no sindicato pela vida das mulheres e da agroecologia, que é exatamente o fortalecimento da identidade das mulheres, mas também do papel delas na agricultura. E esse espaço ao redor de casa era um espaço que não era valorizado. Ele tem uma importância muito grande para a soberania alimentar, mas como esse espaço ele é um espaço onde as mulheres fazem o gerenciamento, ele não era visibilizado. Hoje a gente tem um grande movimento aqui no município, na região do Polo, que é importantíssimo, e tem muitas mulheres que hoje estão na feira agroecológica, estão participando dos fundos rotativos, que coordenam os fundos rotativos, que têm também colocado o seu conhecimento, a forma de como trata esse espaço, o uso da água, né, como é que tem trabalhado o solo, mas também como é que tem arborizado esse espaço, tem colocado a serviço de outras mulheres e até do movimento. Essa revolução que aconteceu no município de Remígio também está acontecendo em várias outras cidades do semiárido. As mulheres estão compreendendo que, além de plantar, colher e criar animais no arredor da casa, elas precisam se engajar na luta pela valorização desse espaço. Para a Dona Rose, uma das estratégias é dar visibilidade ao quintal. Se você for em qualquer lugar do semiárido, aqui a gente vai, as mulheres estão nesse espaço apostando, estão lá com, às vezes, um espaço que a princípio a gente acha pequeno, mas não é, né? É um espaço grande, mas ele precisa cada vez mais então reorganizar esse espaço, valorizar esse espaço, né? Como conciliar muitas vezes a criação das galinhas com esse espaço onde estão as plantas medicinais, onde estão as frutas, é importantíssimo. Então a gente hoje a gente via que às vezes as mulheres tinham muita dificuldade de criar e de cuidar desse espaço ao mesmo tempo, porque as galinhas plantam uma planta, botam uma planta medicinal ou um pé de fruta. Então as galinhas iam lá, ciscava tudo, era aquele trabalho. Como Dona Rose falou, é preciso otimizar o arredor de casa, construindo pequenos espaços para cada tipo de produção. Foi o que fez a agricultora Vitória Soares da Silva, que mora na comunidade Manuel dos Santos, no município de Castelo do Piauí. Dona Vitória fala sobre os alimentos que cultiva no arredor de sua casa e explica que o espaço é importante porque é de lá que ela tira o seu sustento. É importante para mim, porque de janeiro ao mês de junho, eu tenho feijãozinho ligeiro, eu começo a apanhar cedo feijão ligeiro, eu como milho verde, melancia, abóbora, eu como tudo dele. A macaxeira, a batata, tudo eu planto no meu quintal. Você sabia? O programa Uma Terra e Duas Águas, o P1+2, é uma iniciativa da Articulação Semiárido Brasileiro que tem o objetivo de garantir água para que as famílias possam produzir. A principal ação do programa é a construção de tecnologias de armazenamento da água da chuva, como o tanque de pedra, o barreiro trincheira, a barragem subterrânea. Tem também outra tecnologia que não podemos deixar de falar, a cisterna calçadão. Ela permite que as famílias agricultoras consigam cultivar vários alimentos como frutas e verduras e também criar animais, mesmo nos períodos de estiagem. Tudo isso bem ali, no arredor de suas casas.
Você está acompanhando mais um programa Riquezas da Caatinga, uma realização da articulação no semiárido brasileiro, Asa Brasil. Estamos de volta com Riquezas da Caatinga. No programa de hoje estamos falando sobre o arredor de casa. Nós ouvimos, no bloco anterior, que as mulheres são as principais cuidadoras desses espaços. Ouvimos também que para conciliar a criação de animais com o cultivo de hortaliças e fruteiras no mesmo espaço, é preciso ter algumas estratégias, como construir galinheiros e cercar a horta. Agora vamos falar de outra dica. Vamos conhecer a iniciativa para economizar a água utilizada por Dona Roselita Victor da Costa, agricultora que mora no município de Remígio, na Paraíba. Ela diz que usar a água servida, ou seja, a água que já foi usada para outra finalidade, como enxaguar a louça, é uma forma de garantir a produção, principalmente nos períodos de estiagem. A gente tem usado, principalmente nesse período agora, a gente tem usado a água servida, a água que a gente acaba enxaguando a louça, a segunda água, também a água que lava a roupa. A gente também acaba, a segunda água de enxaguar, a gente usa também para irrigar essas árvores e essas plantas nesse período do verão. Porque no período da chuva não necessita de muita água. Mas nesse período seco a gente tem que aproveitar as águas para poder ir aguando o que a gente tem. As folhas que caem das árvores também não podem ser descartadas. Para Dona Rose, a folhagem, além de adubar o solo, garante a umidade do terreno. Uma delas eu acho que a gente tem que é bom deixar são as folhas que caem, né? Porque acaba servindo de adubo, então a gente também vai deixando aí, né, dentro desse espaço, porque vai adubando a terra e aí também vai tirando, muitas vezes vai ajudando, vai capinando o mato que sai e vai incorporando no solo, né? Que são também uma forma da gente estar melhorando o solo, mas também, né, de a gente também não deixar a terra nua. Essas são regras importantes e que precisam ser seguidas para que a produção no arredor de casa seja viável e ecologicamente correta. Dona Vitória Soares da Silva, agricultora que mora no município de Castelo do Piauí, está feliz porque a agroecologia tornou seu quintal mais produtivo. Ela, que juntamente com outras famílias da sua comunidade conquistou a cisterna Calçadão, afirma que a sua vida melhorou depois que o quintal de sua casa se tornou produtivo. Melhorou depois do quintal, é muito mais melhor. Sim, que eu tenho milho verde a horinha que eu quero, eu vou quebrar espiga de milho, eu ponho abaixo do feijão. Tudo é mais fácil para mim, na roça era longe. Aí, sendo no meu quintal, qualquer horinha eu tô pegando. Sou feliz com o meu quintal. O nosso programa já chegou ao fim, mas em breve estaremos de volta com um novo tema. É só aguardar. É isso mesmo. Um grande abraço a todos e todas e até o próximo Riquezas da Caatinga. Apresentação Leila Freitas e Daniel Lamir. Pois é, muito obrigado a Leila e ao Daniel, apresentadores do programa Riquezas da Caatinga. E antes de encerrarmos o nosso programa, a gente traz ainda a repórter Gisele Ramos nos trazendo informações sobre os agricultores do Rio Grande do Norte que ocuparam a área do Denox naquele estado. MST e agricultores do Apoti ocupam terras do perímetro irrigado na Chapada. O Movimento dos Trabalhadores Sem Terras e o Sindicato dos Trabalhadores Rurais da região do Apoti, no Rio Grande do Norte, ocupam as terras que fazem parte dos lotes desapropriados para o perímetro irrigado do Departamento Nacional de Obras contra a Seca, DENOX, na Chapada. A ocupação foi feita com o objetivo de resistir contra o projeto do DENOX. Projeto que consiste em desocupar as áreas dos trabalhadores rurais que produzem agricultura familiar para que a administração dessas áreas seja feita por 5 empresas do agronegócio. A região da Chapada do Apoti vem se consolidando como uma das experiências mais importantes para a produção de alimentos de forma agroecológica. No local, as famílias cultivam arroz, frutas e criam caprinos, ovinos e bovinos. Existe também na área projetos de piscicultura e produção de mel. O projeto de irrigação configura-se uma reforma agrária ao contrário, pois estão retirando as terras dos trabalhadores e trabalhadoras do campo para dar para o agronegócio. Então vamos ocupar e resistir pela Chapada do Apoti, é o que diz Damiana, uma das
componentes do MST. A medida de ocupação pelo MST é apoiada por diversas instituições e movimentos sociais, como Marcha Municipal de Mulheres, CPT, Terra Viva, ASA, CUT, Copevida. A manifestação impediu o fluxo de transporte a fim de dizer que não ao projeto do Denox nas terras da Chapada. A intervenção na BR-405 faz parte do ato do Dia do Trabalhador e Trabalhadora Rural. Para a Secretaria do STTR, Apoti, Aguinaldo Fernandes, os movimentos pretendem chegar ao diálogo e numa resolução para que homens e mulheres do campo possam continuar em suas terras, produzindo agricultura familiar. Gisele Ramos para o programa Viva Bem no Sertão. E por aqui, meus amigos e minhas amigas, chegamos ao final de mais uma edição do programa Viva Bem no Sertão. A todos vocês um grande abraço, fiquem com Deus e o convite para estarmos juntos na próxima semana. Tchau, pessoal, um grande abraço e até lá. Ainda é bonito esse meu sertão,